Olá, boa noite a todos. Fazendo mais uma live que a gente tinha avisado. Vou aguardar a Adriana entrar. Olá, boa noite. Estou aguardando a Adriana entrar para o nosso bate-papo de hoje. Quem for entrando, vai me avisando se o som tá bom, por gentileza, tá? Semana passada eu tive um problema com o meu som, então qualquer problema vocês me avisam. Olá, Guto, Dê, Cris, Li, Silmara e minha mãe que estão aqui. Olá, tô aguardando a Adriana entrar. O som tá bom? Porque semana passada a gente teve um pouquinho de problema com o som, por isso que eu estou perguntando. Essa live vai ser muito especial, vai estar com uma... Vou estar com uma pessoa aqui batendo papo com a gente, uma pessoa que eu conheço aí há uns 30 anos. E uma pessoa querida do meu coração, Cris, e a gente vai falar um pouco sobre como que a organização pode influenciar nas nossas emoções e vice-versa. Por que que às vezes é tão difícil a gente conseguir organizar alguma coisa, um cômodo ou alguma coisa assim. A Adriana entrou, deixa eu chamar ela, só um minuto. Ela consegue entrar. Olá, Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? tá travando um pouco a minha internet aqui. Acho que dá pra ouvir. Consegue me ouvir? E aí? Tudo Sim, tudo bem? bom? Tudo Tudo bem, bem, estava falando amiga? que tudo bem, que hoje é um dia especial com você, que a gente se conhece há o quê? 30 anos, isso? Se for mais, a gente mente. 30 anos. Porque, É, 30 né? Se for anos. mais, Não, acho a que gente, já passou um pouquinho, amiga. a gente mente, tudo bem, porque senão vai entregar muito nossa idade. E a Adriana é designer de interiores, personal organizer, e nossos encontros, que é uma pessoa querida, sempre que pode, a gente se encontra. Agora, lógico, nesse período de pandemia, a gente está um pouquinho afastada. Então, a gente estava conversando como que o serviço dela, que é organizar ambiente, que as pessoas imaginam que designer de interiores é muito arrumadeira, e não é isso, né? Uma pessoa que vai, organiza o ambiente e mexe com as emoções, porque às vezes Tá desapegar é muito... falhando um pouco. Tá falhando? Tá, tá falhando um pouco. Mas você consegue me ouvir ou não? Consegue me ouvir, Dri? Tá travando um pouco, eu acho que é a minha internet. Você não quer tirar do Wi-Fi e deixar na internet do celular para ver se melhora? Deixa eu ver aqui, peraí. E é assim, ao vivo é assim, a gente vai ajeitando, vai organizando. Ó, ali falando que tá precisando de organização, ela vai dar uns toques já aqui, bem bacana ali. A minha não tá falhando, Mi, eu acho que é o dela. Eu pedi para ela tentar deixar na internet do celular para ver se melhora. Aqui para mim parece que ela ainda está conectando. Vamos ver se agora deixou na internet do celular melhora um pouco. E vão deixando suas perguntas, gente. Quem tem perguntas, a parte de organização. Oi, tá? E agora, melhorou? Peraí, que agora. Só um pouquinho, peraí. Não tô ouvindo A ela. gente consegue te ouvir bem. Tá? Oi, eu estou te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Não, peraí. Tira o fone. Semana passada eu estava tentando fazer com fone e estava bem ruim para mim. Melhorou. Seu fone Agora eu tô te ouvindo aqui, do celular mesmo. Desculpa, gente. foi até um toque que a Miriam me deu semana passada que estava horrível para me ouvir. Na hora que eu tirei o fone, funcionou. Vai É, entender.
Então, eu estava falando, né, que as pessoas às vezes confundem um pouco do seu serviço com arrumadeira, que acham que é só chegar lá e arrumar. Ó, a Cris falando que em Cotia a internet é ruim mesmo. Aqui está parecendo que ela perdeu o sinal de novo. Vamos ver se ela conecta. Hoje a gente resolveu bater esse papo para falar como que às vezes é difícil a gente desapegar de algumas coisas. Voltou, Adri? Tá? Consegue me ouvir? Tá muito ruim aí? Adriana caiu. Enquanto ela conecta, gente, eu vou falando um pouquinho o que que é. O trabalho da Adriana, ela faz organização de ambientes e com isso ela mexe muito com emoções das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm alguma coisa para organizar, mas ela não quer desapegar. Às vezes são coisas, roupas, objetos de um ente que faleceu, que a pessoa não quer desapegar. Às vezes coisas que ganhou na infância, na adolescência, que fica muito difícil desapegar. Vai me falando, Dri, se você conseguiu conectar, se está ouvindo, se está tudo bem. Tá bom? Vai me pontuando aí. E esse bate-papo é para isso. Ela fala um pouco do serviço dela, como que às vezes ela pega esses problemas pela frente das pessoas que querem organizar os espaços, mas às vezes mexe com algumas emoções. Então ela vai contar um Tati, pouco da desculpa, experiência dela. Imagina, eu agora tinha você está aí? perdido, eu tinha perdido todo o sinal aqui, desculpa. Imagina, e Sexta-feira, agora? gente, quarentena, a internet está concorrida. É concorrida e eu moro no interior e ela em outro. Então, às vezes, pode também ser alguma falha de internet. Dri, se apresenta, fala um pouquinho do seu serviço para a gente. Bom, como a Kátia já me apresentou aí, né? Eu sou designer de interiores e personal organizer, né? Eu atuo aí no mercado há 8 anos como designer de interiores. Há 3 eu estou trabalhando como personal organizer. Eu descobri essa profissão através de uma necessidade minha e foi super positivo. Então, eu acreditei, né, que a organização que eu precisava na minha vida eu poderia ajudar muitas outras pessoas, né? E nesses 3 anos, essa profissão aí só veio me trazendo benefícios e muita gratidão por tudo que as pessoas vêm demonstrando, né? As transformações que eu venho fazendo na vida delas, né? Então, quando a gente fala de organização, muitas pessoas confundem, como a Kátia falou, com uma arrumadeira de luxo, o que não é, né? Na verdade, a desorganização ela está muito ligada à nossa qualidade de vida, né? É difícil as pessoas entenderem o quanto isso pode impactar, né? E quando a organização ela passa, na verdade, assim, a organização ela faz parte da vida, né? Onde existe desorganização, existe vida. Porém, quando ela ultrapassa um limite e ela começa a afetar tanto o seu desempenho, o seu rendimento, né? E começa a te gerar um estresse, um mal-estar, uma tristeza, é hora de olhar de forma diferente para essa desorganização, né? Então, e a desorganização em excesso, ela pode impactar em diversos setores da nossa vida, tanto profissional, quanto da casa, quanto familiar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e entender, né, quando que isso está passando do limite. Porque às vezes Financeiro, eu muito, muito. um problema financeiro e aquela questão de comprar caixas, comprar coisas para organizar coisas que não usa, né? Então tem tudo isso também, né? Sim. Na verdade, as pessoas elas confundem muito a organização. Não é só uma arrumação, né? Quando você faz uma arrumação na sua casa, tudo bem, visualmente você está vendo tudo lindo, maravilhoso.
Só que quando você já está com a desorganização dentro de si, essa arrumação ela não dura nada. Então, assim, você vai ver aquilo ali arrumado por questões de alguns dias. E a bagunça ela vai voltar. E ela às vezes volta pior, né? Então, não adianta nada a gente só fazer uma arrumação, né? Tirar do nosso campo visual. A organização, ela existe técnicas, existe todo um trabalho aí que a gente faz, né, com o cliente, justamente para que ele não tenha, para que ele consiga entrar numa nova rotina, né? A gente costuma falar que a organização é uma ação. Então, assim, se você se pergunta, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar o jeito que eu faço, por exemplo, a organização do meu escritório, um exemplo, você não acha nada, só que você fala, preciso arrumar, preciso arrumar, preciso arrumar, só que você não toma nenhuma ação, isso não impacta positivamente. Então, a organização ela é uma ação. Então, você tem que ter a ação de organizar para que aquilo torne uma rotina para você, né? Para que você adote aquilo para você e siga, né? Não simplesmente arrume. Né? Outra coisa aí que eu posso falar, que acho que você pode falar melhor do que eu, que a organização, ela primeiro vem da mente, né, Cá? Primeiro, é isso que eu falo, administração de tempo, organização, é primeiro a mente. Você até meio que respondeu uma pergunta que a Eliane deixou, que ela falou que tem dificuldade de manter as coisas organizadas e não sabe como organizar, né? E às vezes a nossa mente está tão confusa que isso espelha nas reações. Então a gente realmente não sabe. A Lu também deixou uma pergunta já antes, que depois a gente vai falar sobre organização. A Raquel entrou também, a Bia, um beijo para quem entrou aí que eu não tinha falado. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui com a gente, gratidão essa noite. E então, às vezes, a gente está com a mente tão confusa, com vários projetos, não sabe o que fazer, e daí a gente espelha isso à nossa volta, né? Tem até um discurso na Marinha que fala: se você quer saber o tipo de soldado que você vai ser, preste atenção na sua cama, porque se você não arruma a sua cama, a sua vida inteira está bagunçada. Não é, Adriana? Sim. Porque a gente espelha isso, é na bolsa, na vida, é no escritório. Tem gente que ainda tem aquela mentalidade que se tem uma mesa cheia de coisa é porque está cheio de serviço. Não. É sinônimo de que você está atrapalhado, você está confuso. Juninho, Sim. olha lá, Lu falando que a vida dela Às tá uma vezes as bagunça. pessoas, elas, você colocou, né? Elas não enxergam, né? Eu até fiz uma pesquisa ontem no meu Stories perguntando quanto que isso impactava a desorganização. E, para minha surpresa, 60% das pessoas falaram que não impacta negativamente. Então, você percebe que as pessoas, elas não enxergam, né? Quando a gente fala de desorganização, eu acho que, na verdade, as pessoas, você fala, uma personal organizer, ou uma coach. Ela já vem na cabeça uma opinião formada, nem personal organizer. Aquelas dobras bonitinhas, aquelas caixas bonitas, com etiqueta, é isso? Não é isso, gente. É muito mais do que isso, né? Então, assim, a personal organizer, ela mostra para você como é que você pode mudar aquilo, né? Como a Kátia falou. Ela influencia, a bagunça, ela influencia não só na desorganização da casa, né? Então, assim, se você é uma pessoa desorganizada, por exemplo, com dinheiro, as suas finanças vai estar uma bagunça. Até o celular, eu costumo falar que existe uma organização no celular. A gente vai baixando tanto aplicativo, a gente não sabe, às vezes, nem para que serve aquelas funções, aqueles aplicativos. Então, existe organização para tudo na vida, né? Existe organização para a vida financeira, existe organização para tecnologia, para o trabalho, para casa, né? E isso reflete muito positivamente, né? Te traz qualidade de vida, te traz bem-estar, você fica com uma mente mais limpa. Para você ter tomadas de decisões é muito mais fácil quando você tem a organização. E uma outra coisa que eu friso muito, que é o tempo. Então, você ganha um tempo quando você tem uma vida organizada que é fundamental,
né? E gera muita ansiedade, né, Cá? Eu não sei se você pode falar melhor isso, né? Quando a pessoa está muito atrapalhada ali com as coisas, gera um estresse, uma ansiedade, e isso pode fazer mal, né? Sim, pode fazer mal, se perde um tempo precioso, é, ela entra em conflito com ela mesma, porque ela se questiona, é uma forma dela se magoar, às vezes de brigar com pessoas que moram na mesma casa, né? Mandar um beijo aí para as pessoas que entrou, a Cláudia, o Juninho, a Karen, o Bob, obrigada por estar aqui, a Cris falando que a organização traz boas energias, sim, Sim, muita. vê muito isso, né? Que é organizar, tem as coisas certas, tem alguma aonde colocar uma planta, aonde colocar um espelho para trazer energia. Então, a Lu falando que gosta de tudo organizado, e isso realmente começa na mente, né, Dri? E você vê que você encontra essa dificuldade, né? Esse desafio, às vezes, quando vai na casa de um cliente, né? Teve algum cliente que depois que você entrou, lógico, teve vários, mas conta um caso, você transformou a vida da pessoa. Sim. Eu tenho até um caso aqui que eu uso ela como exemplo, porque assim, quando você começa a perceber que a pessoa não, ela, tipo, numa conversa, né? A gente sempre entra na casa do cliente, antes de fazer qualquer organização, a gente sempre bate um papo, né? Até mesmo para eu entender o que está acontecendo ali na vida dele, né? Que momento que ele está, o porquê que ele me chamou, né? Porque a gente precisa entender qual que é o universo que a pessoa está vivendo ali, né? E aí você percebe que muitos não sabem que está, né, num Sim. estágio avançado da desorganização. Então, eu atendi há um tempo atrás uma cliente e ela me chamou para arrumar um quarto. E eu falei, não, vou, lógico, vamos lá, vou conhecer e tal. Ela olhou assim para mim e falou assim, olha, mas você não repara a bagunça? Eu falei assim, não, eu tô aqui porque eu adoro bagunça. Vamos lá. Então, quando eu entrei no quarto, eu não consegui entrar. E foi até um exemplo que eu usei, cara, na sua live com a sua amiga semana passada. Que é esses Isso. pontos que a gente pega que impacta na vida, né, das pessoas, e as pessoas não entendem que isso pode até virar uma doença, né, que são os acumuladores. Aqui no Brasil a gente não fala muito, mas nos Estados Unidos existe muito. E são pessoas que acumulam várias coisas e você vai ver um problema que causou lá atrás e que ela foi levando, não foi dando importância e aquilo se tornou uma doença. Então, eu entrei na casa da cliente, ela não estava nesse estágio de doença, mas ela estava num estado bem crítico, né? Quando eu entrei no quarto, eu não conseguia abrir a porta totalmente. Era tanta coisa, muita coisa. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim, fica tranquilo. A gente vai organizar tudo e vamos recuperar esse quarto aqui para você, se precisa de mais espaço. Ah, tudo bem. E aí eu fui tirando as coisas, falei, ó, vamos tirando. E assim, eu sempre procuro fazer o meu cliente participar comigo, né? Então, a Mi tá me perguntando se eu já tive clientes acumuladores compulsivos. Eu não tive ainda, eu tive esse caso. Na verdade, eu já tive clientes compulsivos, né? E a gente tem que entender qual que é o time do cliente, né? Aonde ele está, porque assim, eu não sou psicóloga, eu não, né? Então tem coisas que eu não passa um pouco da minha alçada, né? Então, quando eu já entro nessas pessoas que têm esse problema de acumuladores um pouco mais grave, que envolve algo mais grave, eu preciso indicar eles para tratar a mente primeiro, né? Porque é uma limpeza. Um caso em comum, né, Dri? Que a pessoa me Sim, procurou porque estava com problemas financeiros, problemas de depressão, no casamento, e conforme eu fui tratando, eu vi que ela realmente precisava também do serviço da Adriana,
E assim, hoje é uma pessoa que está financeiramente estável, é uma pessoa que salvou o casamento, né? Salvou, livrou as brigas que ela tinha dentro de casa. Então, é um case que nós duas tivemos juntas, porque realmente vimos que precisava juntar o Sim. serviço, né? Por mais que eu estava trabalhando a mente, a ação de organizar o ambiente também deu uma travada nela, ela não sabia por onde começar. Ela sozinha não conseguia, e tem um apego emocional com algumas coisas. Então, nesses momentos também é importante. Na hora que você caiu, né, Adri, eu estava falando em caso de falecimento ou de divórcios, né, que a pessoa se apega, ou aquela Então. coisa de se apegar no enxoval do bebê, a pessoa está casada com filhos, porque eu vou guardar para os meus netos, tecido apodrece. Às vezes E você não, doa para outra pessoa. exato. É até mesmo assim, as pessoas falando, só voltando um pouquinho nessa história da moça, só para as pessoas saberem como terminou, que foi muito positivo. Eu também sou tão, desculpa. Não, imagina, depois a gente dá. Então, o que acontece? Eu entrei lá, limpei tudo lá, o quarto dela, porque eu quero falar, porque justamente fala de um ponto que você falou. E eu, na conversa com ela, eu comecei, né, tirando as coisas, e eu vi roupas de homens. E eu falei assim, você não mora aqui, você e sua filha, né? De quem que seriam essas roupas? O que a gente faz? E aí eu descobri que as roupas que estavam no guarda-roupa era do marido. Então, assim, depois de toda a organização, né, no decorrer ali da organização, eu percebi que ela tinha passado por uma separação traumática e ela não conseguia mais entrar no quarto. Ela só conseguia depositar as coisas lá. Então, tudo que ela não queria mais na casa dela estava dentro daquele quarto. Então, para você ver como é que é algo que impactou negativamente na vida dela, ela não soube lidar com essa situação. E aí ela começou a depositar tudo que ela não queria mais na vida dela dentro de um quarto junto com o casamento dela. E aí eu fui conversando, fui tratando. Enfim, no final eu até falei assim, não, vamos lá, eu quero te ajudar, eu vou pro seu quarto. O quarto dela, assim, ela falou assim, eu não entro no meu quarto para nada. Eu entro só para dormir. Ela não tinha prazer de estar na casa dela. Ela não tinha prazer de dormir na cama dela. E eu falei assim, não, você vai voltar a dormir aqui, olha aqui, ó. Ainda fiz até uma ambientação no quarto dela. Eu falei assim, você ainda vai olhar pro sol, para quando você acordar, você falar assim, bom dia, dia lindo, maravilhoso, vou viver você hoje. Kátia, eu saí da casa daquela mulher, eu acho que tinha mais ou menos uns 15 sacos para doação. E eu fiz ela participar de todo o processo, inclusive da despedida das coisas que ela estava tirando de dentro da casa dela. E ela saiu outra pessoa. Você via assim, ela falou assim, eu tô muito feliz, a minha casa tá maravilhosa, eu tô me sentindo empolgada, agora eu tenho vontade de olhar as roupas que eu tenho. Então você vê que é tudo um processo, né? Que nem você falou. A pessoa passa por uma separação, após morte também, é muito doloroso. Então, às vezes, a gente tem que chegar, conversar com a pessoa e respeitar o momento que ela está tendo, né? E o luto, né? A gente tem que respeitar o luto, mas entender que tem que virar a página, né? Que tem que seguir. E é um trabalho que a gente tem que fazer com as pessoas, né? E é o trabalho que você faz, né, cara? Tipo, fazer as pessoas lidar, né, com essas dificuldades, né? Nós duas transformamos vidas, por mais que pareçam ser coisas diferentes, né? Em se casam, né? Porque realmente precisamos dessa união, né? Você estava falando negócio de desapego, tudo. A Lu colocou aqui que é uma coisa que você deve encontrar muito comum, que é guardar roupas que não servem mais, né, Dri? Que é aquela coisa assim, eu vou emagrecer e eu vou voltar a usar essas roupas. Como que seria esse processo? Teria um tempo para guardar essas roupas, para realmente ver se a pessoa vai emagrecer? Como que é? Isso é uma tortura, né? Também. A gente guardar algo no nosso armário que não serve, ou que a gente sabe que não vai usar,
e deixa ali como uma penalidade. Eu sempre recomendo, faça isso com vocês, né? Acho que isso é muito ruim. As pessoas guardarem roupas que não servem mais, ou que sabe que não vai usar. Ah, deixa aqui que uma hora eu vou usar. Primeiro, né, eu acho que a gente tem que aprender a viver com menos, né? Porque se você for prestar atenção, quando você olha no seu guarda-roupa, você está sempre usando as mesmas roupas. Dificilmente você pega aquela que você usou uma vez em uma festa. Aquelas vezes fica ali, ó, um tempão. Porque você está sempre usando sempre as mesmas roupas, que são as roupas que você gosta de se sentir bem, que você se sente prazer em sair com elas, se sente confortável. Então não adianta você ficar guardando um monte de roupa. Eu costumo falar que também o desapego não pode ser um sofrimento. Porque assim, se eu falo para o cliente, olha, você tem que desapegar disso daqui de qualquer jeito, porque isso aqui não está servindo para você. E ele sair dali e ir no shopping no dia seguinte comprar, o meu trabalho foi por água abaixo. Não é isso que eu quero que ele faça, né? Apesar que, eu sempre falo, se você traz alguma coisa da rua, tire duas. Né? Eu acho que é um equilíbrio aí. Então, você tem que procurar o equilíbrio. Eu acho que é importante você analisar, né? Eu sempre falo para os meus clientes, são 6 meses. Vai, não quer dar aquela? Então tá. A gente saiu do verão agora há pouco. As roupas do verão estão guardadas. Quando chegar lá em novembro, você vai começar a lavar para poder usar as roupas mais de calor. Então, você analisa. Ah, essa roupa aqui eu usei no verão passado? Não, não usei. Faz mais de um ano que eu não uso. Então, já é hora de dar. Se você não lembrou dela em um ano, no período de um verão para outro, você não vai lembrar ela de novo para usar, você não vai ficar lá de novo, entendeu? E a mesma coisa do inverno. Então, eu costumo falar isso para os meus clientes. Agora, no inverno, vai lá pegar os casacos. Dá uma olhada. Poxa, eu usei esse casaco no inverno passado? Não usei. Então, pode dar. Agora, aquelas pessoas que também têm dificuldade, eu costumo dar um conselho. Né? Tá em dúvida se quer dar ou não? Ou aquela roupa que você, coloquei não serve mais em mim? Bom, eu quero fazer um regime. Então, é tudo uma ação, né? Você tem que ter a ação de querer emagrecer. Então, o que você vai fazer para isso acontecer? Você tá fazendo alguma coisa? Tá, eu quero vestir essa calça, mas ela não serve mais em mim. Mas eu tô fazendo alguma coisa para emagrecer? Porque se você não estiver tendo ação para emagrecer, não adianta nada você guardar a calça, porque ela vai continuar não servindo. Então, você faz uma caixas de possíveis doações e deixa lá. Se em 6 meses você não lembrar de nenhuma peça que está dentro dessa caixa, você não precisa nem olhar de novo. Você enfia numa sacola e faz a sua doação. A gente está numa live internacional, entrou o Tchelinha e a Eriquinha, querida do Japão. Um beijo gigante internacional. O Keilo também entrou, um beijo. E eu vou além nesse assunto, Dri, porque assim, é o procrastinar. Eu vou emagrecer, eu vou entrar, então coloca uma meta, porque é o que eu falo, emagrecer não é difícil, né? Todo mundo sabe que precisa emagrecer, né? Atividade física e uma alimentação saudável. Se a gente não faz isso, o problema é nosso, porque não é difícil emagrecer. Sim. Né? A gente coloca desculpas. E normalmente essas pessoas, o quadro dessas pessoas que eu encontro quando estão com roupas que não servem mais dentro de casa, um dos pontos, isso já se transforma em dor física. Provavelmente a pessoa tem dor no corpo, tem alergias que estão despertando, começa a dormir mal e ela começa a desorganizar a vida. Por quê? Porque alguma coisa, naquele período que ela servia naquelas roupas, está prendendo ela ao passado. Então, Sim. assim, naquela época eu era mais feliz. Naquela época eu tinha mais dinheiro. Então, inconsciente tem alguma coisa que está prendendo a pessoa no passado, não é, Dri? Que é Sim. realmente isso que você faz no trabalho, né? Sim, a pessoa fica presa a um passado, né? Então,
até mesmo, às vezes a gente vai à casa de cliente e encontra muita lembrança. Eu tinha uma cliente que ela guardava folhetinho de viagem. Então, para toda viagem que ela ia, só que assim, ela não guardava um, ela guardava vários. E aquilo causou um acúmulo, e eu falei assim, mas você tem foto, você tem várias coisas. O importante é a emoção que você tem dentro, as imagens, né? O papel ali em si, ele não vai, né? Dificilmente você vai pegar um monte de papel que não te traz referência de nada e vai ficar vendo. Então, analisar o porquê que você está guardando. Se faça essa pergunta, né? Por que que eu estou guardando? Qual que é o sentido de eu guardar esse papel, né? Qual que é o sentido que traz para mim, né? Então, isso acontece também no pós-morte, né? As pessoas às vezes se apegam às coisas de quem já faleceu, achando que vai manter a pessoa ali. Mas, na verdade, é aqui, olha, é aqui, é no coração, é num retrato. Então, isso que vai trazer a lembrança para você, né? Então, as pessoas, elas precisam analisar essas questões, né? Para falar, eu vou guardar, não... justamente procurar um equilíbrio. Eu acho que tudo demanda de equilíbrio, né? Tem que Isso que estar eu tô bem falando equilibrado. de colecionador, né, Dri? Porque colecionador, normalmente, ele tem vários objetos, seja bonecos, carrinhos, relógio, mas está organizado. Não está numa caixa que ele não vê, né? Esse é o Sim, start, né? Quando é uma coisa de sim, coleção, está exposta, a pessoa cuida, ela dedica um tempo àquilo. Agora, quando você tem caixas acumuladas do depois eu vejo, depois eu organizo, um dia eu vou precisar, aí que está o perigo. A Eliane até comentou que o marido dela tem várias coisas que fica em caixas que depois vai ver e que não olha, mas a gente tem que lembrar também que a gente não ajuda quem não quer ser ajudado, né, Adriana? Porque às vezes você cria um histórico na sua casa que é assim, você tem que ver isso, você tem que organizar. E emocionalmente a pessoa não está preparada. E tem a procrastinação, que às vezes é preguiça, né? É esperar o outro fazer. Entendeu? Tanto que e a gente tem muito aquela coisa, principalmente de casamento, a Adriana vai contar um pouco de relatos dela também sobre isso, que é o filho que a mãe briga e faz as coisas, e quando tá casa, falhando um a mulher pouco. entra nesse loop. Que a mulher fala, não deixa a toalha. Tá falhando? Voltou? Tá falhando um pouco. Tá Agora voltou. falhando? Acho que agora voltou. Eu estou falando daqueles casos dos filhos que a mãe briga para fazer as coisas e a mãe acaba fazendo, e quando casa, a mulher briga para o marido fazer as coisas, ou vice-versa, lógico, e acaba fazendo e entra nesse looping. Então, às vezes, a gente briga muito com uma pessoa, não deixa a toalha molhada na cama, e daí a gente vai e estende. A pessoa aprende que ela, no cérebro dela, ela vai ouvir a bronca, mas alguém vai fazer para ela. Tem esses dois lados, né? Das pessoas que brigam porque força a pessoa a tomar uma ação que ela não está preparada emocionalmente, e o outro que a pessoa simplesmente acomodou, porque sabe que alguém vai fazer para ele, não é, Adri? Sim, eu costumo falar, aqui na minha casa mesmo, né? Uso eu como exemplo. Eu brigava muito, né, com meu filho, eu tenho um adolescente, e assim, a gente começa a perceber dentro desse universo, né, da organização, que ninguém é capaz de mudar o outro, né? A gente não é capaz de mudar o outro. Então a gente tem que aceitar, eu não digo, mas assim, entender como é que a pessoa é. Então não adianta eu ficar brigando com o meu filho. Ai, joga roupa no cesto, joga. Gente, eu vou me estressar, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar gritando. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Eu vou dar o exemplo aqui do meu filho. Eu entrava no quarto dele, eu ficava enlouquecida com ele. E aí eu vi que aquele estresse estava sendo só meu, que para ele estava tudo bem. Então, o que eu falei? Bom, vou aqui olhar aqui o que eu posso mudar. Eu não vou mudar ele, não vou, porque ali é o universo dele. E ele acha que aquilo ali é maravilhoso.
tá tudo bem para ele. Então, o que que eu fiz? Eu mudei a meu favor. Então, eu tirei coisas que pudessem aumentar a bagunça, eu coloquei coisas estratégicas para diminuir a bagunça, e hoje a bagunça, ela existe, só que ela, assim, ela tá dentro de um limite que não me incomoda. E tudo bem. Então, agora para ele tá tudo ótimo e para mim também está tudo bem. Então, assim, procure analisar, né? Meu marido joga roupa no chão antes de tomar banho. Eu brigo com ele toda noite para pôr no cesto. Poxa, se você pensar numa estratégia ali de colocar um cesto dentro do banheiro, embaixo da pia, numa forma com que ele jogue no chão, mas caia dentro do cesto, pronto, resolveu seu problema. Então você pode procurar facilitadores, outras maneiras para a pessoa se adaptar de uma forma mais fácil e para você não se estressar, né? Eu acho que você tem que... Prateleira é uma coisa que não funciona, porque eu sempre vou puxar a roupa e aquilo de cima vai embolar. Entendeu? Para mim não funciona, mas em cabide funciona muito bem. Sim. Então, por que eu vou com a minha natureza, que é querer fazer as coisas rápidas? Porque isso eu gosto de fazer as coisas rápidas, né? Então, eu já vi que aquilo não funciona, então eu vou mudar o método. Por exemplo, bijuteria. Para mim não adianta eu ter aquelas caixinhas com divisório. Eu preciso ter o painel que eu bato o olho e vejo tudo. Porque senão me dá preguiça de usar, eu não vou pegar. Então, qual que é a natureza, né, Adriana? O seu trabalho envolve isso também, né? O conhecimento. É o olhar... Sim, é o olhar para o cliente, né? A gente olha que nem quando eu vou analisar um cliente, eu olho para ele, eu olho para o mundo dele. Por isso que eu falei, não adianta eu ir só com uma estratégia de dobras bonitinhas, lotar o guarda-roupa do meu cliente de organizadores, se ele não gosta daquilo, se ele não se adapta com aquilo, então não adianta. Então eu tenho que olhar, né? Então, se você não está contratando um profissional para organizar a sua casa, faça isso você. Olhe, como é que é, vamos supor, meu marido, né? Como é que é meu marido? Ele gosta como é que eu vou facilitar a vida dele e a minha, né? E são pequenas coisas que a gente vai adaptando dentro das nossas casas que vai mudando tudo, né? Então, assim, que nem na entrada de casa. Geralmente a gente entra em casa, joga a bolsa em cima da mesa, o marido chega, joga a carteira. Quando se você arrumar um puff com um baú, ou um ganchinho na porta de casa, ou uma caixinha, você resolve o problema da bagunça. Então, tipo assim, visualmente, você não tá vendo mais a bagunça, ela tá ali, arrumada. Então, você começa a procurar estratégias que facilitam a sua vida, como é que você gosta, né? Não, vi aquelas dobras na internet, vou fazer igual. De repente, seu marido gosta das camisetas todas penduradas, né? Para ele faz mais sentido. É o que faz mais sentido para você e para sua rotina, né? A Glau perguntou se vai deixar gravada. Glau, eu pretendo, tá? Se der tudo certo, ela vai ficar gravada. Se eu não apertar nenhum botão errado aqui. O Rodrigo entrou também, o Devec, Mauricinho, Saudades Gigante, que eu conheço também há... Não posso nem falar quantos anos, porque a minha vida inteira. O Pedrinho entrou, querido, um beijo. Miriam tá falando que tá caindo o sinal, dona Miriam, tá aí também. A gente vai tentar deixar gravada depois também para todo mundo. E Dri, quais seriam umas 5 pequenas mudanças que já pode impactar a pessoa positivamente? Eu acho que assim, para a gente não ser muito radical, né? Só voltando um pouquinho ali, cara, naquele assunto que você falou de por onde a gente pode começar, procure olhar o que te incomoda, né? Dá uma girada aí na sua casa e ver o que te incomoda. E pequenas estratégias que você pode implementar dentro da sua casa que façam, né, as pessoas da sua casa melhorar a organização e facilitar a vida, né, para vocês, né? A gente acaba integrando todo mundo nas pequenas atitudes sem eles perceberem.
A gente vai mudando tudo. E aí, as 5 mudanças que eu posso dar aqui de dica, eu anotei algumas, né? Uma que eu acho assim fundamental, listar as suas tarefas diárias, né? O que você olhar, né? Então, vamos supor, você não precisa começar tudo de uma vez. Ai, preciso arrumar minha casa inteira. Não. Vai no lugar que mais te incomoda. No seu quarto, na cozinha, um exemplo. Vai e liste tudo que você pode mudar e o que você precisa fazer. Isso, e essa lista, eu costumo falar que ela serve tanto para você organizar um cômodo da sua casa que esteja te incomodando, como para os afazeres do dia. Agora, nessa quarentena, muitas pessoas estão trabalhando em casa. E aí se vê engolida, né, pelas tarefas, porque tem que conciliar trabalho com o serviço de casa. Então, qual que é a maneira que você pode fazer? Organizar. Então, você organiza a rotina da sua casa, pode fazer um planejamento semanal, de segunda a sexta, e você pode ir planejando um pouquinho de cada. Tipo assim, segunda vou limpar a minha sala, então ali eu vou reservar 2 horas para isso. Na terça eu vou arrumar minha cozinha, ali eu reservo mais. Então você vai planejando, dividindo as tarefas, porque você sabe que você tem que trabalhar, tem que cumprir uma carga horária, uma carga horária, né? E o importante também, né? Conto sempre com imprevistos. Então nunca faça uma lista para preencher todo o seu dia. Né? Deixa ali um espaço de 30% do seu dia livre. Porque se acontecer qualquer imprevisto ou qualquer coisa que você precise resolver, você não fique criando a ansiedade, né? Ai, eu preciso fazer logo porque eu tenho mais aquilo para fazer, né? E se você olhar para a sua lista e ver que ali você não cumpriu todas as suas tarefas, no final do dia você vai sentir a frustração, né? A ansiedade. E aquela impressão de tipo, putz, meu dia não foi produtivo porque eu não consegui realizar tudo que eu precisava. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Fazer o desapego. Isso é muito momento do home office. É importante a pessoa saber que ela está trabalhando. Então, não é ficar olhando a louça e levanta e vai fazer a louça. Porque se você trabalha 6, 8 horas, tente deixar o seu escritório num lugar que você consiga se concentrar para aquilo, né? E foco. Daí, na hora do almoço, que é 1 hora, 1 hora e meia, 2, dependendo, quando bater o ponto, né? 6 horas, 5, dependendo do seu horário, aí você começa outra rotina. A Cris também falou que é difícil começar, né? Uma sugestão seria, eu sempre falo que nas atividades você começa pela mais chata e a mais demorada, porque depois as outras ficam prazerosas. E começa a se beneficiar. Por exemplo, eu quero comer um doce. Então, se eu fizer isso, eu vou me beneficiar com doce, eu vou me presentear. E o checklist, quando você risca a atividade concluída, né, Adriana? O cérebro associa que você foi capaz, né? Essa é outra coisa muito bacana para se fazer. Eu uso um método e eu passo isso também. Você pode fazer, Cris, um planejamento do seu dia, né? Então, vai ali e não comece listando 10 coisas. Lista 5. As 5 coisas que eu preciso fazer e uma prioridade. Então, do meu dia, das tarefas que eu tenho, qual que é a minha prioridade? É tal. Então, a minha prioridade para realizar, antes de tudo, eu tenho que fazer essa tarefa. Seja fazer um contato profissional, seja executar algum curso, fazer algum curso, seja organizar a casa, o que seja. Estabeleça lá a sua prioridade. E mais 4 tarefas. Disso, você vai correr o seu dia e vai fazer as suas tarefas que você planejou ali. No final do dia, você senta e coloca. Qual que é a nota que você se dá? Das 5 eu consegui realizar 4. Então, eu vou me dar uma nota 8. Um exemplo. Pô, 8 é legal. Não vai roubar, né, Adriana? Não vai roubar. E não se exija muito, né? E aí você fala, não, melhor eu vou ser melhor. Amanhã eu vou ser melhor. Então, amanhã eu vou colocar essas 5 e eu vou correr para lutar e fazer as 5 tarefas. Depois que você se deu essa nota,
você analisa o seu dia. Poxa, hoje eu não consegui cumprir as 5 tarefas que eu queria, porque eu fiquei muito tempo no celular, porque eu levantei muito para ir lavar uma louça, porque eu fiquei conversando. Porque o que vai acontecer? Você vai conseguir refletir e entender o que você fez de errado naquele dia que você não conseguiu produzir o que você precisava. Né? Então, Lembrando do isso é muito... planejamento, né, Adri? Às vezes a pessoa chega a se dar conta que assim, não, para mim 5 não funciona, funcionam 3. Então não é para ter frustração, né? É para se Sim, conhecer, para se motivar e para se organizar de uma maneira melhor. Um conselho sim, que eu dou é, se você não tem, principalmente nesse período de pandemia, que você não tem parente fora, deixe o celular desligado e acione o celular 2 ou 3 vezes por dia, entendeu? Porque assim você evita de ficar qualquer hora que aparece mensagem, ali você perde meia hora, e daí do WhatsApp já vai para o Instagram, já vai para o Facebook, e quando você viu, você já está pegando receita de bolo, sendo que você nunca vai fazer, não é? sim. A Mi falou aqui porque estava com preguiça. Mi, a preguiça também tem uma receita. Você pode começar aí com alguma meditação. A Kátia pode falar isso porque ela é expert nisso, né? Uma atividade física ativa o seu cérebro, né? A partir do momento que você ativar o seu cérebro de alguma maneira, você vai se sentir disposta de começar. E quando você começa, aí você vai, entendeu? O importante é saber o porquê que está procrastinando. Porque quando a Sim, gente coloca uma meta e a gente não cumpre, a gente se culpa. Então, qual que é aquele sim, sentimento? Por que para a gente é importante se culpar? Quando a gente consegue descobrir isso, por que que a gente quer se ferir, quer se culpar, as coisas andam. Quando a gente consegue trabalhar isso, né? sim. É que nem eu falo do desapego, né? As pessoas às vezes falam, ai, mas ai, vou fazer desapego, ai, que chatice. Aí vai tirar tudo do guarda-roupa. Aí chega lá no final do dia e fala assim, putz, grila, vou ter que guardar tudo isso de novo. Ai, ai, não vou ver mais nada não. E enfim, tudo de novo no guarda-roupa. Então eu costumo falar, vai por etapas. A mesma coisa no desapego, que eu acho que também é muito importante para a gente começar uma organização. Quando eu falo desapego, gente, não é de guarda-roupa só, tá? Escritório. Eu começo a falar muito para as pessoas, assim, no escritório. Às vezes você guarda 1 milhão de livros. Você já leu? Não, vou deixar aqui que eu vou ler. Não lê de novo, gente. Eu conheço poucas pessoas que lê livro mais de uma vez. A maioria não lê. Então, o que eu costumo falar para as pessoas? Dedica o livro que você já leu, tenta identificar alguém que tem a ver com aquele livro. E dedica e fala, olha, fulano, eu pensei, esse livro aqui é muito legal, eu li, eu gostei, peguei várias dicas. Ó, eu acho que ele vai te ajudar muito. Toma para você. Mesmo eu que gosto de livros, eu descobri o livro digital para mim, porque eu já não tinha mais espaço para guardar e eu não queria ficar empilhando livro, porque eu acho, eu gosto de cheirar livro, então para mim o livro realmente me agrada muito. E eu descobri o digital porque eu não queria acumular a minha casa. Então, assim, para tudo tem uma alternativa, né, Adriana? Sim, sim, sim. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu não me adaptei ao livro digital. Eu gosto mesmo do livro, de pegar o livro. Mas aí eu fui arrumando essas técnicas, né, de desapego. Então, quando eu não tenho ninguém para doar, eu anuncio para vender e vende super rápido, porque você não vai anunciar pelo preço que você pagou. Você vai anunciar por um preço simbólico, né? E às vezes você acaba até fazendo um dinheirinho para você comprar um outro livro que você tem vontade. Né? No Amazon, por exemplo, você consegue vender livro usado, tem grupos de troca de livros, então assim, tem várias alternativas. Então você vai começando pelo cômodo que mais te incomoda. É o meu armário, é o meu guarda-roupa? Tira. Primeiro eu vou arrumar aqui os meus casacos. Vê o que você não vai usar mais, vê o que você... E vai tirando. Tá? Uma outra coisa muito importante do desapego é tirou, ensacou, arrume um lugar para doar. E vá no processo até o final. E doe, porque assim, tem duas coisas da doação.
Uma que não vai te dar na tentação de pegar o objeto novamente. E outra, a satisfação que a gente tem quando a gente percebe que está ajudando outra pessoa é uma sensação muito compensadora. Tipo, te dá uma satisfação muito grande, né? Então, isso, além de te dar uma satisfação, te incentiva de fazer mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então, procure qualquer lugar onde você possa fazer a sua doação e vai e leve, né? É importante você fazer todo o processo. Isso é com você, com criança, muitos pais aí, tira as coisas. Não, a criança tem que participar de tudo. Desde a escolha dos brinquedos que elas vão tirar lá da caixa de brinquedo, até a doação, porque aí ela vai começando a entender, criando valores de que pensar no outro é satisfatório, faz bem, é gostoso, né? Então é muito importante fazer isso também junto com as crianças. Então é muito legal. A Janaína, ela pôs uma pergunta aí que eu vi. Perder as coisas dentro de casa, né? Eu já tinha anotado aqui. Ai, desculpa. Então, respondendo a pergunta dela, uma dica que eu tenho é crie endereço na sua casa. Tudo tem que ter endereço, na verdade, porque assim, eu até vou usar meu marido como exemplo, que ele tá aí na live, então ele já escuta. Uma vez ele tirou um alicate de dentro da caixa de ferramenta, usou e colocou numa outra caixa. Aí eu falei assim, esse alicate, a casa dele não é aqui. A casa dele é aqui. Ah, mas por quê? Tá guardado. Eu falei, não, mas você só arrumou, você não organizou. Aí que eu falo que tá a diferença. Porque se você tivesse guardado o alicate na caixa de ferramenta, a hora que qualquer pessoa da casa fosse usar, ela ia lá porque ela ia saber que tá lá. Então, assim, crie um endereço para cada coisa dentro da sua casa. Né? Então, tipo assim, parece bobeira, mas não é. Né? Então, assim, material de escritório, cria uma caixa lá, material de escritório. Porque qualquer pessoa da casa, se precisar de qualquer coisa, sabe que naquela caixa ela vai encontrar. Né? Então, setorize tudo que você vai fazer na sua casa, coloca lá. Tempo. Coloque lá a etiqueta para identificar, né? Porque assim, aí a gente volta lá no começo da live, né? Que a gente falou que as pessoas às vezes não se adaptam às organizações, e com a etiqueta não tem esse problema, né? Qualquer pessoa vai ler ali e vai ver o que tem, né? Então fica mais fácil para identificar onde está cada item da casa. Ó, a dona Miriam tá falando que ela tem um vestido azul que ela não consegue desapegar e que ainda serve, né? Mas se serve e usa, tudo bem. O problema é quando tá encostado. Então, vê com alguém que goste, porque guarda a lembrança, né, Dri? Porque o que eu falo, o tecido, ele acaba apodrecendo, né? Então, às vezes, você tá deixando a sua emoção no objeto que ele pode estragar. Então, não é legal. Entendeu? Tenta trocar, veste o vestido, se você não usa mais, tira uma foto de novo com ele, guarda a foto daquele momento, né? E desapega. Mas tudo tem o seu tempo, não é chegar agora e fazer isso, não trabalhar a emoção e ainda ficar com aquilo, né, Dri? Eu sempre costumo falar, é aquela coisa que a gente falou, né? Se o desapego você olhar, né? Eu vou usar. Eu vou usar novamente, principalmente vestido de festa, mulher tem muito disso, né? Ai, não vou. A gente se sente uma Lady Gaga, né? Que todo mundo vai saber que a gente tá com o vestido de novo. E não é bem assim, né? Oi? Ou aluga, né? Não compre o vestido para não ter isso de apego, né? Sim, mas acho assim, se é um vestido que tem um afeto sentimental, né? A gente vê muito isso com mulheres que guardam vestido de noiva, né? Ai,
eu vou guardar o meu vestido de noiva para minha filha. Ué, a filha vai casar 20 anos depois, vai olhar e falar assim, mãe, eu não vou casar com seu vestido, nada a ver. Então, Você tipo está pondo assim, uma expectativa, né, na pessoa, né? Você está exato. interferindo no livre-arbítrio da pessoa, né? Exato. Então, aí, Mi, se você ainda usa ele, né? Eu tô vendo aqui que você colocou, eu usei para dançar tango. Dançar é uma coisa que você gosta, então você vai de vez em quando, né, dançar. Então, vale a pena você, de repente, guardar ele mesmo, né? Arruma um espaço no seu guarda-roupa, tem umas capas super legais, né, de TNT que você guarda e conserva ali, né? Se você não tem espaço para guardar um vestido longo no seu guarda-roupa, exige uma estratégia bem legal, que você compra uma folha de seda dessas na papelaria mesmo, uma caixa, onde você dobra e enrola ele nessa caixa né? E consegue guardar em qualquer lugar. Né? Então, só que é aquilo que a Kátia falou, tem que tomar cuidado o quanto você usa. Se você deixa muito tempo, as coisas acabam envelhecendo, né? E junta traça, enfim. Então, é legal fazer bem mesmo a análise, né? Quando é que eu vou precisar, eu vou querer vestir novamente. Se você chegar à conclusão que você não quer, que você não vai usar, é legal você arrumar um lugar para vender. Existe muito brechó que compra, né? E anúncios, né? Tem um site que eu costumo até indicar para os meus clientes, que é o enjoei, né, .com. Você anuncia lá tudo que você tem de usado e consegue vender, né? E tem umas coisas bem legais. E hoje em dia, as pessoas estão mais nessa pegada, né, do comprar, tanto do minimalismo quanto das pessoas reaproveitar, né? Deixar de comprar um novo. Essa nova geração que tá aí, eles não são apegados a comprar coisas novas em loja, em sair comprando, né? Eles são muito nessa pegada de ir em brechó. Então tem uma procura bem legal. É legal dar uma pesquisada, que a gente consegue vender bastante coisa. E faltando 3 minutos para acabar a nossa live, Dri, que passa tão rápido. A É, Janaína está falando da questão do apego emocional, né? Quando vai se desapegar, principalmente de roupa. E aquilo que a gente já tinha falado, né? Que é analisar o que que aquela peça traz para você emocionalmente, né? O que que aquilo representa e trabalhar aquela emoção no momento. E o dia da organização, acho que tem que ser um dia bacana, colocar uma música legal, né, Adri? sim, uma coisa. Curtir o momento, não ser uma tortura, né? Sim, e a gente pode usar até a dica da Maricondo, né? Que é tão bonitinha. Se despede da roupa, né? Faz um agradecimento ali da roupa. Agradece porque o porquê que ela te serviu, o que que ela representou na sua vida, né? Se é de alguém que faleceu, agradeça, né? Fala, olha, você cumpriu seu papel muito bem, vou sentir muita saudade, mas agora está na hora de você servir outra pessoa. Eu preciso pular para a próxima fase e se despedir mesmo. Porque a gente tem muita gente que acha isso besteira, mas o nosso subconsciente ele carrega muita coisa. A partir do momento que você manda uma mensagem para ele, fica no seu subconsciente, você consegue ir lidando com essa questão. Acho que vale a pena. Um pouco da live da semana passada que eu fiz com a Rai sobre programar o cérebro, né? Que é a programação neurolinguística. E é bem isso mesmo. E Dri, mais algum conselho? Porque daqui a pouco vai cair. Adorei estar aqui com você. Um prazer gigante. A gente tem que fazer mais. A gente tem que Ah, fazer eu um pro adorei YouTube também. pra ficar mais tempo. O meu conselho para todo mundo, gente, olha, transforme a vida de vocês. A gente está vivendo aí uma nova fase. Então, acho que a gente tem que se apegar menos às coisas materiais. A gente está conseguindo perceber aí que o sentimental é a melhor coisa do mundo e está todo mundo sentindo falta. Então, vive com menos,
transforme as suas vidas, as pessoas que estão à sua volta. E é isso aí, seja feliz todo mundo. Adorei que todos participaram. Gostei bastante. Quero fazer mais. Podem tirar foto nosso, vai cair daqui a pouco. Adri, um prazer. Tirem fotos, marquem no Stories e deixa a pergunta que a gente vai lá responder. Tá bom? Se vocês quiserem mais algum assunto,